boas-vindas a mais um mergulho profundo. Hoje nós temos uma missão que honestamente, verdadeiramente fascinante. Olá! Eu diria que é um tema que surpreende muita gente. Com certeza. Para quem está nos acompanhando hoje, nós vamos explorar a história e o cotidiano de uma das maiores e mais antigas denominações pentecostais do Brasil, a Congregação Cristã no Brasil, ou, como a maioria das pessoas conhece, a CCB. Sim, que é uma instituição colossal, né? Mais de 7 milhões de membros, 21 mil casas de oração, é gigante. Exato. E para entender tudo isso, a nossa mesa hoje está lotada de materiais riquíssimos. Nós temos desde biografias históricas dos pioneiros, relatos de época, até aquelas circulares doutrinárias internas, sabe? Além de estudos acadêmicos super aprofundados sobre a sociologia dessa religião. E a nossa missão com essa montanha de informações é olhar para a CCB por um ângulo que é, raramente colocado nos holofotes. Nós vamos focar na força, no legado e no serviço abnegado das mulheres dessa congregação. O que é incrível, porque a gente sempre ouve falar da instituição de outra forma. É importante para os nossos ouvintes refletirem sobre como grandes movimentos históricos muitas vezes dependem justamente dessas forças silenciosas que operam ali, nos bastidores. O que é fascinante aqui é notar que, embora estejamos falando de uma instituição historicamente conhecida por uma forte hierarquia masculina, e por um conservadorismo bem marcante nos costumes, a verdadeira espinha dorsal que sustentou a expansão global deles e a assistência social, a cultura musical famosa, foi e continua sendo o trabalho das mulheres. Elas são tipo a linha de frente invisível. Exatamente. A estrutura formal, os cargos de liderança no altar podem pertencer aos homens, mas a fundação sobre a qual tudo isso repousa foi totalmente cimentada pela dedicação feminina. Homenagear as mulheres na história e no dia a dia da CCB é reconhecer essa trajetória de fé inabalável. Certo. Então, vamos desempacotar isso olhando direto para as origens. Porque a história do pentecostalismo ítalo-americano e da própria CCB começa lá no início do século XX, lá em Chicago. E tem uma figura central nessa gênese que me chamou muita atenção nas fontes, a Rosina Balzano Francescon. A Rosina é fantástica. Sim, e lendo sobre a vida dela fica muito evidente que ela não era de forma alguma apenas a, entre aspas, esposa do fundador, o Luiz Francescon. Sabe aquela imagem da esposa que ficava em casa costurando enquanto o marido pregava? É longe disso, muito longe disso. Rosina já tinha uma liderança intelectual e espiritual consolidada muito antes do movimento pentecostal sequer ganhar a forma que a gente conhece hoje. Ela já era bem ativa, né? Sim, se a gente pensar no contexto final do século XIX, na primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago, ela já servia como diaconisa, professora e superintendente da escola dominical. Ela tinha um conhecimento teológico absurdo para a época e ela atuava como conselheira da comunidade, tradutora de hinos, assistente missionária. Era uma mente brilhante operando ali dentro das limitações do seu tempo. Tem uma história incrível sobre a Rosina que os relatos trazem e que ilustra perfeitamente essa força motriz dela. Imagina o cenário para quem nos ouve, início do século XX. Viagens de trem nos Estados Unidos eram exaustivas, sabe? Dias cruzando o país a carvão. E a Rosina simplesmente decide viajar de Chicago até Los Angeles. Uma distância enorme. Uma distância absurda. E com um único objetivo: evangelizar a família Moles e levar a eles a mensagem do batismo no Espírito Santo. Só que o detalhe que me pegou de surpresa foi a situação pessoal dela nesse momento. Ela fez essa viagem deixando para trás 5 filhos pequenos. E o mais inacreditável, ela estava grávida do 6º filho. Nossa! É uma disposição que hoje a gente mal consegue conceber, né? Sim, mas espera, isso me faz pensar em uma coisa. O marido dela, que era o líder do movimento, o Francescon, ele simplesmente concordou com isso de boa, numa cultura patriarcal italiana tão rígida. Essa é a grande contradição que o pentecostalismo inicial trouxe e que os acadêmicos adoram apontar porque ajuda a explicar como essas mulheres operavam. Se conectarmos isso ao cenário maior da cultura imigrante italiana de 1900, a mulher pertencia ao espaço doméstico. Ponto.
As barreiras eram praticamente intransponíveis. Não tinha muita negociação. Exato. No entanto, o pentecostalismo introduziu a ideia de que o Espírito Santo distribui dons e chamados independentemente de gênero. Então, através dessa fresta teológica, mulheres como Rosina encontraram caminhos concretos para subverter a norma de forma totalmente aceitável dentro da comunidade. Ah, entendi. Tipo, contra Deus não se discute. Perfeito. Se o Espírito chamou, a estrutura humana, até mesmo a autoridade do marido, tinha que abrir espaço. Isso deu a elas uma autonomia missionária que era inédita naquelas comunidades de imigrantes. E essa autonomia parecia ser contagiosa na família dela. Porque a história da sobrinha da Rosina, a Susana Colantônio, é daquelas que você lê no relato e pensa, nossa, os pais dela não pensaram muito bem nas consequências. A Susana é um caso clássico de tiro saindo pela culatra. Totalmente. A jovem Susana começou a frequentar as reuniões em Chicago e desenvolveu um fervor espiritual tão intenso que os próprios pais entraram em pânico. Eles temiam que ela estivesse se envolvendo com uma seita radical. E qual foi a solução brilhante deles? Colocaram a garota em um navio e a enviaram de volta para a Itália em 1908. Achando que a distância e a Europa iam esfriar a cabeça dela. Exato. O que acabou sendo um movimento que gerou o exato oposto. Foi como jogar gasolina na fogueira. Chegando nas vilas da província de Zérnia, a Susana não recuou. Ela usou o distanciamento a seu favor e começou a pregar ativamente para os próprios parentes. E o resultado disso é histórico, né? Sim, temos um marco espetacular aí. Foi a Susana, uma mulher jovem, quem realizou o primeiro batismo pentecostal documentado na Itália. Ela mesma imergiu seus parentes nas águas de um riacho local. Não havia um pastor, não havia um conselho de anciãos. Era apenas ela e a convicção dela. Isso é surreal. Uma jovem conduzindo o primeiro batismo em um riacho italiano, plantando a semente de um movimento global. E olha, não foi um caso isolado de missões internacionais lideradas por mulheres. Tem a Lúcia Mena também. Outra gigante dessa história. Em 1909, ela embarca para a Argentina junto com o Franciscon e o Giacomo Lombardi. A missão inicial era tentar converter o cunhado dela, o Michelangelo Mena, lá na zona rural da província de Buenos Aires, mas o clima, de acordo com as fontes, não era nada amigável, Sérgio. Era um ambiente extremamente hostil. A Argentina tinha uma hegemonia católica fortíssima na época e qualquer movimento divergente era visto com imensa suspeita. A situação escalou a tal ponto que os missionários que a acompanhavam chegaram a ser presos sob acusação formal de charlatanismo. Caramba! Foi um escândalo local. Mas, mesmo enfrentando a polícia, a prisão dos companheiros e toda a desconfiança da sociedade, a comunidade foi plantada lá. E o que mais impressiona na trajetória de Lúcia é a resiliência. Depois de todo esse trauma na Argentina, no ano seguinte, em 1910, ela cruza o oceano mais uma vez. E dessa vez sozinha, né? Sim, ela viaja sozinha para a região de Gisse, na Itália, para levar a mensagem e continuar o trabalho missionário. A coragem de operar sem uma rede de proteção masculina por perto, em 1910, cruzando o Atlântico, é notável. Elas literalmente pavimentaram as rodovias iniciais da denominação. Cruzaram oceanos, continentes, mas dando um salto daquela época pioneira para o funcionamento da instituição hoje, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A mudança do macro para o micro. Exato. O foco muda das missões globais para as vielas e as casas das pessoas. As análises detalham o que é indiscutivelmente o coração oculto da CCB, a Obra da Piedade. Para quem nos ouve, as irmãs da Obra da Piedade são as diaconisas, o equivalente a uma força-tarefa de assistência social de altíssimo nível dentro da igreja. É o braço vital da caridade da instituição. O Ministério da Piedade tem a função direta de socorrer os membros em situação de vulnerabilidade, fornecendo alimentos, pagando contas essenciais, distribuindo vestuário. E o rigor com que esse trabalho é executado é detalhado minuciosamente nas circulares internas da igreja. E tem um pilar inegociável nisso tudo. Sim, existe um pilar que é o sigilo. É uma descrição tão extrema que beira um voto de silêncio. Nem mesmo os maridos dessas irmãs podem saber quem elas estão ajudando na comunidade. Os nomes de quem recebe a ajuda nunca são expostos.
Isso é fascinante e levanta umas situações bem curiosas. Por exemplo, a forma como elas lidam com as roupas e os calçados doados. As orientações das circulares são para que tudo seja rigorosamente revisado pelas irmãs. E se uma peça de roupa estiver gasta, manchada ou faltando um botão, a regra diz que a peça deve ser queimada. Incinerada. Sim, incinerada em segredo, sem que a Irmandade sequer fique sabendo. Mas isso não cria um problema logístico enorme? Digo, se elas não podem contar para ninguém que destruíram uma doação, como justificam isso? Não parece um desperdício num cenário de caridade? Essa é uma excelente pergunta, porque à primeira vista parece totalmente contraintuitivo. Mas isso reflete uma visão teológica muito profunda sobre a dignidade humana que a denominação carrega. Para eles, a caridade não é sobre se livrar do que sobra, é sobre prover o que dignifica. Entregar o melhor, então. Exato. Entregar uma roupa rasgada ou suja para um irmão necessitado seria uma humilhação que quebra o vínculo espiritual. Então, o sigilo e a incineração servem para proteger quem doa, que não vai saber que sua doação foi rejeitada, e proteger quem recebe, garantindo que cheguei apenas roupas em excelente estado. A confiança da liderança nessas irmãs é tão grande que elas não precisam justificar cada peça queimada. O critério de decência está nas mãos delas. Para garantir que esse trabalho saia perfeito, a igreja tem uma regra que chega a ser engraçada pela rigidez. O foco tem que ser total. A circular é bem clara. Se uma irmã é colocada na obra da piedade, ela está expressamente proibida de acumular outras funções. Nenhuma outra função. Basicamente, a igreja diz que ela tem que soltar a vassoura da limpeza, sair da cozinha, largar a chave do almoxarifado. O único foco deve ser a caridade e resolver a vida daquelas famílias. Não há margem para distrações? E há uma dinâmica de gênero muito peculiar aqui, que os textos acadêmicos adoram analisar. Oficialmente, no papel, essas irmãs estão subordinadas aos diáconos, que são homens. Elas fazem o levantamento da necessidade, mas não podem sozinhas bater o martelo sobre a liberação final de recursos financeiros. Elas reportam tudo aos diáconos. A hierarquia final é masculina. Sim, a hierarquia masculina. Mas na prática a teoria é outra, não é? Porque as regras de decoro meio que invertem esse jogo. Precisamente, e é genial como isso funciona na prática. As regras de moralidade da igreja são tão estritas que um diácono homem jamais pode entrar sozinho na casa de uma mulher solteira, separada ou viúva para fazer uma averiguação de necessidade. Seria um escândalo. É aí que as irmãs da obra da piedade assumem o controle real da situação. São elas que estão no campo de fato. São elas que entram nas casas, sentam nos sofás dessas famílias, olham a despensa, conversam de forma afetuosa e identificam o que realmente está faltando. Elas têm o que os estudos chamam de uma sensibilidade acima da média exigida para o cargo. O diácono assina o cheque, por assim dizer, mas o diagnóstico, o acolhimento e o tato humano vêm integralmente das mulheres. Elas são a cola invisível da comunidade. Elas são a base invisível nas casas das pessoas. Mas quando a congregação inteira se reúne no templo para os cultos semanais, a influência feminina deixa de ser silenciosa e passa a dominar o ambiente inteiro. Literalmente dita o tom do que vai acontecer lá dentro. Eu estou falando da música. A cultura musical deles é lendária. Diferente de muitas igrejas evangélicas modernas que usam bandas, baterias e guitarras, na CCB a orquestra sinfônica é o coração litúrgico. E existe um ritual muito específico e exclusivo chamado a meia hora. A meia hora é um dos momentos mais reverentes e importantes do culto. Como o nome sugere, é um prelúdio musical ininterrupto que acontece exatos 30 minutos antes de o culto oficial começar e o pregador tomar a palavra. E a execução dessa meia hora é um serviço exclusivo das mulheres. Apenas as organistas. Apenas elas. O objetivo delas ali é psicológico e espiritual. Preparar o ambiente, acalmar as mentes agitadas de quem acabou de chegar do trabalho, do trânsito, e colocar milhares de pessoas em um estado de comunhão e foco total no sagrado. E quando a gente olha para a consolidação dessa cultura musical gigantesca, surge um nome absoluto nas pesquisas: Anna Spinafinotti. Essa mulher respirava a música.
Segundo os relatos, ela começou a estudar piano aos 6 anos de idade, e o impacto dela na identidade sonora da igreja é incalculável. Para entender o impacto da Ana, precisamos olhar para as décadas de 50 e 60, durante a elaboração do Inário número 4 da instituição. A comissão musical encarregada decidiu que precisava mudar a estrutura de como a igreja tocava e cantava. Até então, os hinos eram tocados de forma muito ritmada, sabe? Quase marcial, porque a maioria das congregações usava pianos. Era algo mais percussivo. Isso. Mas, com a modernização, as igrejas começaram a adotar órgãos eletrônicos. E a Rana foi fundamental na transição da escrita musical para harmonias homofônicas, criando algo muito mais solene e celestial. Espera, para quem não lê partitura ou não entende de teoria musical, o que significa essa transição para uma harmonia homofônica na prática? Certo. Imagine que antes a música tinha um ritmo muito marcado e saltitante na mão esquerda, como se você estivesse acompanhando uma marcha no piano. O que eles fizeram foi suavizar isso, transformando a música em acordes contínuos. Todas as vozes soprano, contralto, tenor e baixo caminham juntas de forma ligada e suave. É o que cria aquela atmosfera de catedral, sabe? Aquele som unificado e vibrante do órgão que preenche o ambiente sem ser agressivo. Exatamente. Mas tocar isso no órgão, coordenando as mãos nos teclados e os pés nas pedaleiras de baixo, exigia um treinamento gigantesco de milhares de mulheres que estavam acostumadas com a dinâmica do piano. Era uma readaptação total. E é aí que acontece uma quebra de paradigma que me surpreendeu muito. Nós estamos falando dos anos 60, uma denominação extremamente conservadora em relação à liderança feminina pública. Mas a necessidade de ensinar esse novo inário era tão urgente que a liderança autorizou a Anispina a conduzir pessoalmente os enormes ensaios regionais na sede central do Brás, em São Paulo. Uma mulher regendo centenas, milhares de músicos, homens e mulheres. Ela foi para frente de milhares de músicos e membros regendo e ensinando. Mas me tira uma dúvida. Como isso foi recebido internamente? Não houve resistência ou ciúme por parte da liderança masculina ao ver uma mulher regendo a sede principal? Isso é o que os sociólogos apontam como um momento de pragmatismo extraordinário da instituição. Houve sim algum desconforto inicial com a ideia em alguns setores, mas o ministério percebeu que a competência técnica dela era indispensável. A sobrevivência e o progresso da estética musical da igreja dependiam desse conhecimento que ela e outras pioneiras detinham. A excelência falou mais alto. A barreira do gênero foi temporariamente suspensa em nome da excelência litúrgica. Ana e um grupo de examinadoras viajaram o país inteiro, não apenas regendo, mas avaliando rigorosamente e oficializando centenas de novas organistas. Sem essas viagens exaustivas e o rigor técnico dessas mulheres, aquela padronização musical impecável, onde uma orquestra no interior do Acre soa idêntica à do centro de São Paulo, simplesmente não existiria. É impressionante ver como a competência abre portas até nos ambientes mais fechados, a mulher ditando a harmonia da igreja. Agora, nós não podemos fazer um mergulho profundo na realidade das mulheres da CCB sem falar da sua identidade visual mais icônica. Os marcadores simbólicos. Sim. Para qualquer pessoa que passe na frente de uma casa de oração da congregação em dia de culto, a imagem das mulheres com seus véus brancos e cabelos compridos é uma marca inconfundível. Sociologicamente, isso funciona como forte marcador que delimita quem pertence à comunidade. Mas o significado interno vai muito além de uma simples farda. Não é visto de forma alguma como um adereço ou apenas uma tradição cultural, mas sim como uma obediência cega a um mandamento. A fundamentação doutrinária deles se baseia no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A igreja ensina que o uso do véu durante as orações e cultos é um sinal claro de submissão a Deus. Tem um detalhe teológico muito específico aí também, né? Tem. É ensinado como um sinal de poderio, por causa dos anjos. A crença é que os anjos estão ativamente presentes e transitando nos cultos. Ao se cobrir, a mulher oculta sua glória humana, que seriam seus cabelos, e deixa manifesta apenas a glória de Deus, demonstrando ordem e respeito perante as hóstias celestiais.
O cabelo crescido complementa isso, sendo ensinado como uma honra natural dada à mulher e um substituto do véu na relação com o homem no dia a dia. E isso cria uma estética de igualdade linda nos cultos, porque o véu branco padroniza. Você não sabe se a mulher ajoelhada do seu lado é uma juíza ou se ela trabalha como diarista. Todo mundo é igual ali. Mas, como em toda tradição muito rica, às vezes o folclore começa a se misturar com a teologia oficial. Tem um detalhe nas fontes que eu achei de uma curiosidade ímpar. O desvio místico. Olha, de tudo que a gente leu, isso foi uma das coisas que mais me deixaram de queixo caído. A liderança da igreja teve que intervir recentemente de forma muito dura porque estava surgindo um desvio envolvendo justamente esses símbolos. É fascinante como o pensamento mágico pode se infiltrar em doutrinas super estritas. Os documentos revelam que começou a circular entre alguns membros uma crença popular de que os véus ou os longos cabelos das irmãs tinham adquirido poderes mágicos de cura. As pessoas estavam literalmente pegando as pontas dos cabelos das irmãs mais antigas, ou os véus delas, e passando sobre familiares doentes. Acreditando que o tecido ou o fio de cabelo transferiria uma energia curativa. É quase como se tivessem transformado as irmãs em relíquias vivas. É exatamente o processo de criação de relíquias que a gente vê na história medieval, por exemplo. Mas a liderança da CCB, que é estritamente avessa a qualquer forma de idolatria ou misticismo físico, percebeu o perigo disso na hora. Eles emitiram um alerta severo e contundente nas circulares, ordenando que isso parasse imediatamente. Cortaram pela raiz. Cortaram. Reforçaram que a cura vem única e exclusivamente pela fé no poder de Deus e não por atributos físicos, tecidos ou cabelos. Foi uma correção de rota rápida para evitar que a reverência pelas irmãs se transformasse em adoração de objetos. Essa intervenção mostra muito do zelo que eles têm pela sã doutrina. E isso levanta uma reflexão muito interessante sobre as análises sociológicas que temos na mesa. Na liturgia formal, as mulheres sentam-se de um lado e os homens do outro. Elas não pregam a palavra no púlpito, não assumem cargos de anciãos e utilizam esses símbolos visíveis de submissão à ordem divina. Parece um papel totalmente passivo para quem olha de fora. Parece, mas é uma ilusão de ótica sociológica. Os estudos apontam para uma realidade muito mais profunda. Elas são a verdadeira âncora que impede a doutrina de se diluir a longo prazo. As mulheres são honradas dentro da comunidade como as principais instrutoras da fé e no ambiente familiar. O ensino doméstico? Sim, elas são as grandes responsáveis por ensinar o que eles chamam de sagradas letras aos filhos desde o berço. Pense no trabalho silencioso, mas constante, nas reuniões do espaço bíblico infantil ou no incentivo diário para que os jovens não se desviem. Sem o zelo, a dedicação e a adesão diária e voluntária dessas mães, esposas e avós a esses princípios e marcadores de identidade, o conceito inteiro de ser um povo separado já teria ruído muitas gerações atrás. Então, o que tudo isso significa? Significa que quando paramos para homenagear as mulheres na história e no dia a dia da congregação cristã no Brasil, estamos reconhecendo uma trajetória de fé inabalável. O verdadeiro poder, a verdadeira espessura das paredes de uma instituição gigante, raramente está em quem segura o microfone lá na frente. Está em quem sustenta a base. Está em quem constrói a fundação tijolo por tijolo todos os dias. Estamos falando de mulheres como a Rosina e a Lucia, que cruzaram oceanos e suportaram hostilidades para evangelizar continentes inteiros. Mulheres da obra da piedade que andam pelas periferias em segredo absoluto, queimando doações indignas para proteger a honra dos mais miseráveis. E mulheres como Ana Espina, que ditaram a paz e elevação espiritual através da música para milhões de fiéis. É uma síntese perfeita da importância do serviço de bastidor. E o ponto crucial para retermos dessa análise toda é que a submissão formal a essa estrutura eclesiástica nunca significou, na prática, inércia ou apagamento. Foi navegando, trabalhando e, por vezes, contornando de maneira muito inteligente as restrições de sua época que essas mulheres moldaram o destino, o alcance global
e o próprio tecido cultural dessa denominação. Uma força transformadora silenciosa. E se a gente conectar tudo isso ao cenário atual e pensar a longo prazo, isso deixa um pensamento provocativo que ecoa das fontes. A CCB se mantém altamente coesa porque resiste com firmeza à modernidade secular e à emancipação feminina fora de seus muros. Mas se a integridade e o avanço dessa gigantesca instituição dependeram e dependem tão organicamente dessa força silenciosa e abnegada de suas mulheres, como a evolução cada vez mais rápida das visões da sociedade sobre gênero vai impactar o amanhã? É uma excelente questão. Será que as novas gerações conseguiram conciliar as exigências do mundo contemporâneo com a preservação dessas tradições tão bem guardadas? Ou será que o silêncio e a dedicação invisível continuarão provando ser a força mais inabalável de todas? Uma reflexão fortíssima para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Fica essa pergunta ecoando para que cada um de nossos ouvintes analise e tire suas próprias conclusões. Agradeço imensamente a companhia de todos que nos ouvem em mais essa jornada. Esperamos que essa imersão tenha trazido uma clareza renovada sobre como grandes histórias são frequentemente escritas pelas forças que operam longe dos holofotes. Continuem curiosos, sigam questionando o que leem e nos vemos no nosso próximo mergulho profundo. Até lá!